dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Quero te desejar muitas boas-vindas no nosso canal. É o primeiro vídeo do canal, então você vai ver muita coisa aqui de amador, nada profissional. Começamos então o primeiro vídeo do canal com o tema Infrutíferas, um chamado a frutificar. Já começamos com algo muito forte da parte de Deus, algo que tem me construído, tem me destruído e me reconstruído. Eu acho que é o termo ideal. Quero te dizer também que eu já gravei esse vídeo 4 vezes. Essa é a quarta vez que eu gravo. As outras 3, as 2 primeiras não foi possível colocar, eu não consegui de jeito nenhum. A terceira foi muito mal feita. E agora na quarta não tá perfeito, ainda tem muito para melhorar, mas eu acho que vai ficar melhor do que as outras, do que a anterior, aliás. O que eu quero te dizer? Por que nasce esse canal? Ou por que o Botija, que está no Instagram, decide vir pro YouTube? Eu tive muita resistência em ocupar esse lugar, porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os ventos que aparecem, né? Hoje em dia todo mundo tem conta em tudo quanto é lugar, né? Tem no Twitter, tem no Instagram, no Facebook, no YouTube, e acompanha uma imensidão de informações. E às vezes eu tenho a impressão que a gente tem muita informação, mas a gente tem pouca nutrição, sabe? Parece que a gente ouve muita coisa, fala muita coisa, mas pouco pode se aproveitar de tudo isso. Então eu não queria estar em mais um lugar se não fosse para, de fato, falar alguma coisa nutritiva, fazer alguma coisa nutritiva, até porque o tempo da gente é muito valioso. Deus tem muita coisa para a gente fazer, então a gente não pode se desviar, nem se distrair, nem perder tempo, nem energia, né? Com coisas que não vão glorificar a Deus. Então eu tive muita resistência, por muito tempo eu tenho orado, né? Para Deus e dito que eu não queria vir para esse lugar, apesar de algumas pessoas me sugerirem esse lugar, eu sempre dizia para Deus que eu não queria vir. E Deus, então, neste momento, nessa estação, nesse tempo, Ele me sinalizou que aqui era o lugar de o Botija começar, essa era a mesa que o Botija deveria começar a se assentar, né? Eu vejo isso aqui mesmo como uma mesa, porque, sabe, a mesa que a gente não, que os discípulos, que os amigos de Jesus, né, se assentavam com Jesus para aprender, para falar, né, com ele, para aprender dele, para se alimentar dele. Então, para mim, esse lugar aqui só faz sentido se for para isso, para nada mais. E o Instagram eu sempre vi como um prato raso de comida. Sabe quando a gente tem um bebezinho em casa e a gente compra aqueles patinhos bem pequenininhos, assim, a gente coloca uma porçãozinha pequenininha de comida porque ele é bebezinho e ele não pode comer muito mais coisa, não pode comer comida mais pesada, mais forte. Para mim o Instagram é isso, é um prato raso. Porque o Instagram é para coisas rápidas, os stories são rápidos, você tem uma limitação de caracteres para escrever o texto, até os reels não podem ser muito longos, então tudo ali é muito rápido. A gente abre a nossa página no Instagram e a gente vai passando com o dedo e vendo ali dezenas de informações, e quando você desliga a tela do telemóvel, muitas vezes você não tem muita coisa que ficou guardada. Então aquilo ali é um prato de comida rasa. É interessante? É interessante até certo ponto. Entendi que em alguns momentos específicos, para coisas rápidas, ele é muito interessante. Mas Deus me sinalizou que neste tempo é um tempo de trocar de prato, um prato mais fundo, que caiba um alimento mais nutritivo, que caiba mais alimento, e esse é o lugar que nós vamos ocupar então para esse tempo, né? O YouTube é esse lugar que permite que a gente fale mais, que a gente exponha mais também a palavra de Deus, que a gente mergulhe mais fundo, que a gente gaste mais tempo na presença do Senhor. E então, quando eu entendi isso como sinalização do Senhor, eu disse sim, então, para esse lugar. E nós começamos então hoje, seja bem-vinda nesse sentido, entendendo, né, o sentido de tudo isso. Bom, nós vamos começar então agora a falar da série, né, dessa série de reflexões. Eu não tenho noção de quantas vão ser, eu não sei quando a gente vai começar e quando a gente vai terminar, porque eu ainda estou em processo de construção, ainda recebo
mensagens de Deus para entender todo esse universo de mulheres infrutíferas, né? De como a gente pode estar sendo infrutífera no Senhor. É muito importante a gente entender isso, porque a partir do momento que a gente se entende nisso, percebe que Deus tem nos chacoalhado, né? Nesse momento para isso, para despertar com relação a isso, o próximo passo é frutificar, né? Por isso o tema chama Infrutíferas, um chamado a frutificar. Então é um chamado para mudança, um chamado para deixar este lugar e ir para um outro lugar, tá bem? Então o que eu quero dizer para vocês? Nós vamos trabalhar, segundo a direção do Espírito Santo, com 3 grupos de mulheres, né? Existem 3 estágios de uma mulher infrutífera. Os 3 estágios, eles não são necessariamente interligados, mas eles são independentes. Então, significa que você pode ter sido infrutífero em determinado momento na sua vida com relação a um estágio específico. Hoje você pode estar ocupando um outro estágio, ou então você pode não estar em nenhum lugar, glória a Deus por isso. Mas eu já me identifiquei com alguns estágios e hoje me identifico com outros também. Então, tudo que vai ser falado aqui é porque está sendo ministrado antes na minha vida também. É porque eu também fui chacoalhada, é porque também Deus me trouxe para correção, para o prumo. Então, é sobre isso. Bom, o primeiro estágio que a gente vai falar não é necessariamente o primeiro estágio de uma mulher infrutífera. Como eu disse, isso não obedece uma ordem. Mas o primeiro estágio que a gente vai falar está lá em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Uma coisa que eu quero falar também com vocês aqui, antes de a gente abrir essa passagem, é que toda a nossa conversa vai ter como base a Bíblia. Então, toda vez que vocês virem para a gente assistir um vídeo, para vocês assistirem o vídeo, partilhar essa palavra comigo, crescer comigo nesse diálogo, tragam a sua Bíblia, né? Quiserem trazer um café, uma água, pensem nisso aqui mesmo como uma mesa de conversa, tá? Isso aqui é um lugar para a gente crescer juntas em Deus. Às vezes a gente ouve o YouTube, nem assiste, às vezes a gente está mais ouvindo, eu faço muito isso, às vezes eu não assisto, às vezes eu ouço, a maioria das vezes eu ouço, mas eu não assisto, porque eu estou ouvindo enquanto eu estou trabalhando, eu estou ouvindo enquanto eu estou limpando a casa, eu estou ouvindo enquanto eu estou lavando o banheiro, então eu ouço. Para essas mulheres que estão fazendo isso neste momento, não há nenhum problema, você não vai conseguir abrir a Bíblia, porque você está conciliando isso aqui com uma outra atividade sua e está tudo ótimo, está tudo certo, não há nenhum problema nisso. Mas eu recomendo que logo que você tiver um tempinho e puder descansar, sentar no seu cantinho, pegar a sua Bíblia, você possa retomar as passagens bíblicas que a gente vai estudar aqui, que a gente vai meditar, que a gente vai examinar à luz desse tema, para que você possa também ser ministrada por Deus, para Deus revelar ao seu coração, né, o que Ele tem para você neste tempo, tá bem? Então, nós vamos começar em Lucas 5, a partir do verso 17. Olha, o negócio aqui é tão amador que tem um colchão ali. Eu poderia ter tirado, poderia, mas não lembrei. Mas vamos lá, não vamos perder o foco. Antes de mais nada, né, a gente não pode começar uma conversa na mesa, na presença de Jesus, sem a gente convidá-lo para fazer parte disso. Apesar de eu já ter feito minha oração antes, mas eu quero fazer uma oração com você agora, tá bem? Deus, obrigada por este momento. Quero entregar esse canal ao Senhor, quero entregar esse estudo ao Senhor, Pai. Quero pedir que o Senhor ministre no meu coração, que o Senhor continue a ministrar, como o Senhor já tem feito até aqui, e que o Senhor ministre também no coração das minhas queridas irmãs que estão do outro lado, partilhando dessas palavras, desse estudo comigo, Pai. Esse tempo é do Senhor, essa plataforma é do Senhor, esse estudo é para a glória do Senhor, e cada vida aqui, Pai, envolvida, pertence a Ti. Então, toma essa situação em Tuas mãos e faça aquilo conforme agrada o Teu coração, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá? Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17, é aquele famoso texto onde Jesus cura um paralítico. Lembram-se desse texto? Esse texto é aquele que um homem vivia, né? Ele era paralítico, vivia em cima de uma maca, e aí alguns homens, seus amigos, levaram ele até Jesus. O problema é que Jesus vivia rodeado de uma multidão. Então, quando esse homem chega até Jesus, esses homens chegam até Jesus, né, com o seu amigo em cima da maca, eles não conseguem ter acesso a Jesus, por conta da multidão que impedia. Então, o que eles fazem? Aqui no verso, leiam comigo lá,
no verso 19, parte B, no verso 19, parte B. Diz assim, olha: então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Deixa eu te falar uma coisa. Esse primeiro tópico que nós estamos estudando, baseado em Lucas 5,17, diz respeito a um grupo de mulheres que precisam ser carregadas. Precisam ser carregadas porque estão passando por um momento de doença, né? E às vezes a nossa doença não é só física, mas a nossa doença é espiritual, é emocional. E quando nós chegamos até esse lugar, nesse momento, nós precisamos ser cuidadas, nós precisamos ser carregadas. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por momentos, por fases na minha vida, onde eu precisei ser carregada, espiritualmente, emocionalmente, né? E eu precisava de muito apoio. Então, talvez você esteja nesse grupo de mulheres infrutíferas porque você está precisando ser carregada. Então, nesse momento, você não tem condições de andar sozinha, de ter autonomia, né, para fazer o seu próprio caminho sozinha. Então, para esse lugar agora, o que eu quero te dizer é que a palavra de Deus nos revela em Lucas 5 que é o encontro com Jesus que vai te fazer sair dessa maca. Eu quero te dizer que para você deixar de ser infrutífera para ser frutífera, o encontro com Jesus é que vai ser decisivo e um fator determinante na sua história. Muitas vezes, mesmo nós que estamos dentro da igreja todos os dias, que já temos décadas de convertida, né, de um caminho com o Senhor, muitas vezes nós temos deficiências em algumas áreas. Nós temos áreas que ainda são feridas abertas, que precisam ser curadas. Muitas vezes nós frutificamos em algum momento, mas a gente para em outro por conta dessas áreas, porque elas nos impedem de caminhar como o Senhor nos chama para caminhar. Então, muitas vezes, nós precisamos colocar essa doença, isso que nos paralisa, né, aos pés de Jesus. Nós precisamos ter ao nosso redor mulheres, uma igreja, um pastoreio, pessoas que vão nos carregar até Jesus. Vejam bem o esforço que esses homens fizeram para carregar esse amigo, esse homem até Jesus. Eles subiram num lugar, eles quebraram aquilo que impedia, aquela barreira que impedia aquele homem de ter acesso a Jesus e colocaram ele de frente. Presta atenção porque essa parte ela é muito importante. Porque às vezes nós estamos rodeados de gente que não acrescenta nada na nossa vida, não é capaz de nos carregar no momento que nós estamos deficientes. Muitas vezes nós temos gente ao nosso redor que é incapaz, que reúne para tudo. Reúne para falar mal dos outros, reúne para comer, reúne para andar, para viajar, mas nunca está reunido com você, nunca te abraça para te levar até Jesus. Nós precisamos ligar uma anteninha, né? Ligar um pisca-alerta com relação a isso. Será que quem está ao nosso redor, será que as pessoas que estão ao nosso redor, de fato são pessoas que podem nos carregar e nos levar até Jesus? Será que essas pessoas podem ter acesso a essa área que é deficiente em nós, que é doente, que precisa de cura? Querida, se você está passando por esse momento na sua vida e precisa ser carregado, deixa eu te falar uma coisa. O encontro dessa enfermidade com Jesus é o que vai curar você. É o que vai te tirar da maca e te colocar num lugar de ação, né? De autonomia em Deus e de dependência de Deus, mas de autonomia com relação aos outros. Você vai poder ajudar outras pessoas e não só mais ser ajudada. Então, o primeiro ponto é esse. Se você está nesse ponto e não tem, nesse estágio, e não tem pessoas ao seu redor, olha ao seu redor e não vê ninguém capaz de te carregar, ore para Deus, peça para Deus te apresentar as amigas dele, as amigas de Jesus, as mulheres que têm fome, que têm sede de Deus, que estão dispostas a te carregar neste momento. E Deus vai começar a despertar mulheres para te dar na mão nesse tempo, para te carregar e levar a sua enfermidade até Jesus, juntamente com você. Mas
o que eu sinto também, um direcionamento de Deus para esse momento aqui do estudo, é que muitas vezes nós não estamos precisando ser carregada, mas Deus está nos chamando para carregar outras mulheres. Já percebeu a quantidade de mulheres que tem ao seu redor? Será que essas mulheres estão curadas nas suas emoções, nas suas vulnerabilidades? Será que essas mulheres estão curadas espiritualmente? Será que não existem áreas que essas mulheres precisam ser carregadas e talvez Deus está te chamando neste tempo, neste momento, para você carregar essas mulheres? Nós vivemos vidas muito individuais, não é? A gente procura o tempo todo a nossa cura, o nosso progresso, o nosso crescimento, mas às vezes Deus está te dizendo, olha, o seu crescimento vai vir através do crescimento da outra. Você precisa carregar aquela outra e você vai ser curada através da cura da outra. Enfim, então aqui esse primeiro grupo ele tem essas duas vertentes. Talvez você precise ser carregada ou talvez você esteja sendo despertada por Deus para crescer com outra mulher, carregando outra mulher nesse tempo. E carregar, gente, envolve muitas coisas. Envolve, aqui, no caso desses homens, envolveu tempo, energia, dedicação, esforço, coragem, ousadia. Então, às vezes, são esses atributos, são essas questões que Deus está querendo despertar na gente, sabe? Talvez a gente é infrutífera porque a gente está só olhando para nós e Deus está dizendo assim, você precisa ter contato com outras mulheres, você precisa se envolver com outras, com as minhas outras filhas, mulheres que eu estou querendo curar neste tempo, mas que eu quero te usar para chegar até lá. Tá bem? Então esse primeiro grupo é sobre isso. O segundo grupo de mulheres infrutíferas está lá em Mateus, a gente vai ver, né, à luz de Mateus 7. Mateus está um pouquinho mais para trás de Lucas. Mateus 7, vai lá, abre sua Bíblia, coloca aí no capítulo 7, a partir do verso 21. Eu ia falar 23, mas não é, a partir do verso 21. Essa passagem lá em Mateus, a partir do verso 21, Mateus 7, é aquela passagem doída, não é? Se você já leu, às vezes, quando eu leio essa passagem, eu sempre penso assim, gente, será que Deus está falando isso para mim? Que o negócio é doído. É aquela passagem onde diz assim, nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O segundo grupo de mulheres que são aquelas mulheres que ficam o tempo todo postando. Não estou falando que há problema nisso, o problema não é isso exatamente, mas essa é uma característica dela. É mulher que tem um versículo bíblico para o Instagram, é mulher que no dia do aniversário posta um agradecimento para Deus nas redes sociais, é uma mulher que tem um cântico nos lábios, é uma mulher que está lá na igreja, ou todo domingo, ou de vez em quando. Mas é uma mulher religiosa somente, ela não é uma mulher que vive de fato a vontade de Deus. Você não vê mudança na vida dela. É uma mulher que você conheceu ela hoje desse jeito e ela é a mesma mulher. Você não vê um crescimento, você não vê uma construção, você não vê profundidade. É uma mulher que tem resistência em crescer em Deus e em negar a si mesmo para seguir Jesus. Então ela é cheia de religião, ela é cheia de tradição, ela é cheia de ideias, ela é cheia de conceitos, ela já leu a Bíblia ou ela lê a Bíblia, mas ela não examina a Bíblia. Meu pastor Elton, da Igreja Batista de Mangualde, ele diz que ler a Bíblia é como ter uma comida crua no prato. Então você imagina arroz, feijão, cru no seu prato. Então quando você lê a Bíblia, você tem a comida no seu prato. Mas de fato você só come esse alimento quando você prepara ele. Você não coloca arroz e feijão cru para dentro, mas você precisa prepará-lo. E essa preparação desse alimento, né, para que ele venha para dentro, para que a gente consuma ele, é quando a gente expressa como com relação à Bíblia, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente vive aquilo que a gente lê. Então, ler a Bíblia é muito importante, mas ela é uma comida crua no prato. Se a gente de fato quer viver uma vida com Deus, se de fato quer praticar a palavra, nós vamos precisar colocar essa palavra para dentro. E uma expressão de que a palavra está dentro de nós é quando nós começamos a praticar a palavra. Querida, e quando a gente começa a praticar a palavra é uma quebradeira danada.
E a gente passa vergonha, sabia? Porque hoje você acredita muito numa coisa, amanhã você já não acredita mais. Hoje você fazia com veemência tal coisa, amanhã você já começa a pensar, gente, não tem sentido nenhum. Mas eu acho que a beleza do evangelho está nisso. É nas pessoas olharem ao nosso redor e não perceber uma inconstância, mas perceber uma disposição em ser transformada pelo poder do evangelho, pelo poder de Deus, né? Então, esse segundo grupo de mulheres é aquele grupo de mulheres que usa o nome de Deus o tempo todo, mas que não vivem de fato a palavra de Deus. E se a gente for mais adiante nessa passagem aqui, ela ainda diz assim: no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, direi: nunca as conheci, afaste-se de mim, pois vocês desobedeceram à lei. Já imaginou, gente? Porque nesse dia aqui, no dia do juízo, não tem como voltar mais atrás. Não tem como pedir mais uma chance. Acabou, acabou. Então o tempo é agora. O tempo é agora. Se você se encaixa nesse grupo aqui, se você tem resistência em viver a palavra de Deus, se você tem resistência em examinar as escrituras e colocar isso para dentro, se você ainda acha que muito do que tem na Bíblia é para outras pessoas, isso diz respeito a outras vidas, mas não a sua vida, você não consegue de fato viver o que a Bíblia manda, você está sendo infrutífera, querida. Eu sei o que é isso, eu sei o que é esse grupo, porque eu já estive durante anos nesse grupo. Quando Deus ministrou sobre isso aqui no meu coração, eu chorei muito lembrando do meu passado. Chorei muito porque eu me lembrava exatamente da mulher que eu era. Às vezes a gente coloca uma capa de evangélica, a gente tem vários clichês evangeliqueis, a gente tem um jeito certo já para ser crente. A gente sabe como a gente falar, né? A gente sabe como a gente deve criar uma estética evangélica. Mas quando Deus chega perto da gente, quando Jesus chega perto da gente, ele diz: mas eu não te conheço, você está falando meu nome, você diz que está fazendo um monte de coisa em meu nome, mas eu não te conheço. Ou seja, tudo que a gente está fazendo não está tendo efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. Todos os frutos não são nutritivos. Não são nutritivos, não são para a glória de Deus, não vem de Deus e não é para Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa resistência que a gente tem em viver o Evangelho é um sinal de que nós não somos frutíferos e de que nós não somos reconhecidos pelo nosso Salvador. Se a gente quer continuar se enganando, continuemos nos enganando, mas a gente vai continuar vivendo o engano. A gente continua vivendo uma mentira. Eu sinto por não ter descoberto, não ter desperto isso antes. Eu sinto porque foi um tempo que não volta mais. É um tempo perdido na minha vida. A única coisa que eu posso fazer hoje é tentar viver um evangelho radical, porque para mim o evangelho é radical. O evangelho é 880, não tem meio termo, gente. O que é pecado, o que não é pecado, não é pecado. O que tem que ser, tem que ser. Doa a quem doer. A gente pode encontrar um meio para fazer as coisas menos doída, mas tem coisa que tem que doer, tem coisa que tem que cortar, tem coisa que tem que sangrar, tem coisa que tem que ser exposta, tem coisa que tem que ser trazida à luz para a gente ser curada, para a gente ser transformada, né? Porque nós nos distanciamos muito da nossa origem, né? Do plano original que Deus fez para nós. Lembro-se lá em Gênesis, quando Deus cria o ser humano, criou, né, Adão e Eva, ele imprime a sua imagem, Adão e Eva. Ele coloca a sua imagem, ele diz: multipliquei-vos, né? Vai lá, multiplica, faça crescer, ocupe a terra, né? Dominai a terra, os animais que estão sobre a terra. Então Deus imprime a sua imagem naqueles dois ali e manda eles multiplicarem. Isso significa o quê? Multiplica a minha glória, multiplica a minha imagem. O problema é que depois disso vem a queda e nós nos distanciamos tanto dessa imagem, desse plano original de Deus para nós, né? E aí nós temos, quando Deus nos chama a mudança: minha filha, você precisa mudar isso. Minha filha, você está muito distante do plano original. Minha filha, eu preciso curar isso. Minha filha, eu preciso quebrar isso. Minha filha, eu preciso tirar isso. Minha filha, você não pode continuar fazendo isso porque você não me glorifica. Lembra do plano original, de quando eu criei você e coloquei a minha imagem sobre você? Você lembra, minha filha?
Se lembra que neste momento, quando eu coloquei minha imagem sobre você, o que eu estava querendo te dizer? Para você me glorificar em todo tempo, para você levar minha glória para todo lugar. E nisso que você está fazendo, você não está me glorificando, você não está levando a minha glória. Eu não vejo a minha glória neste lugar. E a gente diz assim, ah, Deus, mas eu gosto tanto de fazer isso. E a gente diz assim, ah, Deus, mas eu não estou disposta para isso. Já passei da idade. Ah, isso não é para mim, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Ah, Deus, mas eu não posso fazer agora, porque agora, nesse momento onde eu tô vivendo, nesse contexto, não dá. Eu acho que isso vai para fulano, não é para mim. A gente tem um monte de justificativa. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, e ela me disse assim, uma amiga não, uma pessoa assim próxima, e ela me disse assim, Fabiana, eu tenho muita dificuldade em mudar essa área da minha vida, porque eu fui muito afetada espiritualmente, né? Porque eu fui muito machucada emocionalmente e espiritualmente nessa área. E a gente pôde conversar um tempo sobre isso, né? Entender que essas feridas que são causadas na nossa vida e que muitas vezes muda a rota, né? Nós nos tornamos uma pessoa diferente do plano original. Esse lugar não é um lugar não pode ser um lugar de permanência. Lembra do grupo 1? Esse lugar a gente precisa levar ele para Jesus. Nós precisamos colocar as nossas emoções, as nossas enfermidades aos pés de Jesus, para encontrar com Jesus, né? Porque muitas vezes nós nos convertemos, mas nós temos um monte de área ainda. Quando a gente se converte é só o primeiro passo de uma grande transformação. O problema é que muitas vezes a gente acha que a conversão é suficiente, né? Então a gente converte e a gente não faz mais nada. E na verdade a conversão é um sinal de começo de mudança. Significa que ali depois muita coisa tem que ser mudada. Mas enfim, o segundo grupo é exatamente isso, o grupo de mulheres. Querida, assim, deixa eu te falar uma coisa, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que esse grupo, para nós que estamos há muito tempo na igreja, é um grupo que a gente fala assim, não, eu não sou esse tipo de mulher. Não sou porque eu faço devocional com Deus, não sou porque eu faço tal coisa, porque de tudo isso que você faz, o que de fato é fruto? O que de fato é fruto para o Senhor? Porque o fruto, ele tem que ser nutritivo, ele tem que ser para a glória de Deus, ele tem que ser reconhecido como algo que vem de Deus, né? Às vezes nós estamos fazendo muita coisa para a gente, né? Nós vivemos um egoísmo evangélico cristão muito grande, então a gente faz muita coisa para a gente faz uma devoção, e tem que fazer, né? Tem que ter momento com Deus, tem que ter devocional com Deus, tem que ter entrega para Deus, tem que ter muito, começa na gente, mas chega um momento que Deus fala, olha, tá ótimo aí, tá ótimo, nós dois estamos ótimos aqui, mas a gente precisa sair daqui, a gente precisa largar a nossa tenda. Então esse segundo grupo também pode ser visto sobre esse aspecto. Mulheres que Deus tem chamado nesse tempo para mergulhar mais fundo. E nesse mergulho mais fundo, né, encontrar uma outra dimensão de palavra, uma outra dimensão de encontro e de relacionamento com Deus. E também, nesse mergulho mais fundo, Deus vai fazer com que a gente comece a usar técnicas diferentes. Já percebeu que quando você está no raso, você nem precisa de suporte para nada. Mas se você não sabe nadar e vai mais para fundo, você precisa de suporte. Então, às vezes, Deus está querendo te dizer, olha, nós vamos descer mais fundo. Nós precisamos mudar o mergulho aqui e ir mais fundo. Ah, mas eu não sei nadar, eu não sei chegar até esse lugar, eu não sei o que é isso, eu não posso, né? A gente começa a colocar um monte de obstáculo. Deus diz, não preocupa para isso. Para isso, eu tenho os instrumentos certos para esse mergulho. Mas é preciso a gente sair do raso. É preciso a gente sair do raso. Esse grupo de mulheres é aquele grupo de mulheres que acostumou com o raso e que tem um monte de desculpa para não ir mais fundo. Tem um monte de desculpa para ir mais fundo. Isso não é para mim, é para outro, enfim, nós já falamos aqui. E aí nós vamos então para o terceiro grupo. O terceiro grupo está lá em Mateus, capítulo 21. A gente já estava em Mateus 7, agora a gente vai para Mateus 21. Em Mateus 21, a partir do 18. 21 a partir do 18. Essa passagem aqui, ela me deixou em crise. Ela sempre me chocou, mas nesse contexto aqui, ela de fato me deixou em crise. A iluminação aqui não tá boa. Ela de fato me deixou em crise. Por quê? Essa passagem aqui de Jesus, quando ele amaldiçoa a figueira, o que está acontecendo aqui? Vamos nos lembrar. Essa passagem aqui é aquele momento em que Jesus tem fome
E quando Jesus tem fome, Jesus se aproxima da figueira para se alimentar. E quando ele chega, ele descobre que não tem fruto, que só tem folha. Deixa eu falar uma coisa. Esse terceiro grupo aqui, quando Deus me chacoalhou e me disse, você está nesse grupo, eu entrei em crise. Porque esse grupo aqui é aquele grupo que aparenta ser. Que aparenta ser. E que pode até ter alguns frutos. Mas que tem muito mais folha do que fruto. Ele é diferente do segundo grupo. Sabe por quê? Porque o segundo grupo, ele nem aparenta. Ele nem aparenta. Todo mundo que está ao redor dele sabe que ele não é. O segundo grupo, quem está ao redor dessas mulheres, sabe que aquilo ali não tem nada. Não tem nada de profundidade. Que aquilo ali acostumou a ser aquilo ali e pronto. Mas o terceiro grupo é aquele grupo mais perigoso. Para mim, dos três é o mais perigoso. Porque o primeiro, a própria mulher tem consciência que ela está precisando ser carregada naquele momento, então ela não consegue produzir frutos para o Senhor. O segundo grupo, ela também sabe, todos ao redor dela sabem que não tem fruto nenhum, que aquilo ali é só aparência. Mas o terceiro grupo é o grupo que parece ser, mas não é. Quando Deus me disse essa palavra, quando Deus me deu essa palavra, eu entendi que existiam coisas na minha vida que precisavam ser removidas para que para que tivesse espaço para o fruto do Senhor nascer. Sabe, quando Deus chega perto da gente, quando Ele chegou perto de mim e disse assim, filha, se eu passar muito tempo perto, eu não consigo ficar muito tempo perto de você, porque você tem mais folhas do que fruto. E sabe por que eu tinha mais folhas do que fruto? Porque eu estava muito envolvido com coisas que Deus não me chamou para fazer. E esse é um perigo, porque muitas vezes a nossa ânsia de fazer a vontade de Deus, nós nos envolvemos com muita coisa, nós temos uma ânsia de produtividade e Deus está dizendo, eu não te chamei para esse ministério, eu não te chamei para o outro ministério, eu não te chamei para essa mesa, eu não te chamei para fazer isso, mas o lugar que eu te chamei está vazio e talvez nós estamos infrutíferos porque o lugar no qual a gente foi chamado está vazio. Está vazio. Eu fiquei muito temerosa quando eu recebi essa palavra porque eu tenho plena convicção de que eu estava tentando fazer o melhor para Deus. E sobre isso nós precisamos nos lembrar daquela passagem de Davi, quando Davi quer construir o templo para o Senhor, né? Davi teve boa vontade, Davi teve interesse em agradar o Senhor, Davi teve, mas não era para Davi, era para Salomão. Davi não poderia fazer aquilo, era para Salomão. Ele não tinha o chamado para fazer aquilo, era para Salomão. Então, às vezes, nós até temos boa intenção. Nós temos até um coração entregue para agradar e para glorificar e, né, para fazer as coisas do Senhor e para servir o Senhor. Mas, às vezes, Deus está dizendo, não é para você isso. Eu não te chamei para esse lugar. Isso é para outra pessoa. Se você ficar nesse lugar, vai ser como uma bananeira plantada fora do seu habitat. Porque se a gente pegar um pé de bananeira e levar para um país onde não pode, onde essa fruta não consegue ser cultivada, o que acontece? Com muito esforço, com muito processo ali para fazer crescer aquilo ali, pode ser que até que cresça e que dê banana. Mas aquela banana nunca vai ter os nutrientes do solo onde ela foi, onde ela deveria ter sido crescida, né? Onde ela deveria crescer. Mesma coisa às vezes a gente até dá fruto, mas ele não tem nutriente, porque nós estamos fora do nosso solo, nós estamos fora do lugar para o qual fomos chamados. Então, assim, às vezes a gente até tem boa intenção, porque a gente não quer deixar aquela cadeira vazia, a gente não quer deixar o trabalho sem feito, como se Deus não fosse autor daquilo tudo ali. Às vezes a cadeira precisa ficar vazia, o lugar precisa ficar desocupado, para Deus mover tudo o que Ele precisa mover para que as coisas aconteçam. Nós não somos super mulheres, a gente não consegue dar conta de tudo. Nós precisamos cumprir a agenda de Deus, nós precisamos perguntar para Deus qual o lugar, quem são as pessoas que Ele tem nos entregado nesse tempo, né? Para que a gente apresente o seu evangelho, quais são os lugares que Deus tem nos dado voz neste tempo, que autoridade é essa que Deus tem nos dado. Sabe, querida,
Lá em Lucas 9, verso 1 e 2, foi um texto que tem me marcado muito, porque é aquele momento onde Jesus reúne os 12, e Jesus reúne os 12, e quando ele reúne, ele faz o que? Ele dá autoridade, e para além de ele dar autoridade para curar, ele dá autoridade para curar enfermidades, para expulsar demônio, e aí Jesus faz o que? Jesus envia esses discípulos. Primeiro, a gente precisa entender que a autoridade é a premissa do enviar. Então, para o campo que Deus te enviar, para aquele lugar que Deus te chamar, Ele já te autorizou, Ele já te deu autoridade para isso, porque a premissa do ID é a autoridade. Então, Deus nos dá autoridade para aquele lugar para o qual Ele tem nos chamado. Mas Lucas 9, 1 e 2 também foi um texto que tem martelado, assim, sabe? Tem queimado no meu coração, porque a gente precisa entender esse contexto de Jesus chama, Jesus capacita e Jesus envia. E quando ele envia, ele diz um monte de coisa que não precisa ser levada. Ele diz, olha, você não precisa levar isso, você não precisa levar aquilo, ele vai falando um monte de coisa. Ou seja, muitas vezes nós não estamos ocupando o lugar para o qual fomos chamados para ocupar, porque nós estamos querendo levar muita coisa, porque nós estamos querendo ainda nos preparar muito. Tinha um lugar que eu tinha ideia, não tinha certeza, mas eu tinha ideia que Deus estava me chamando para ocupar, mas eu dizia assim, eu só posso ocupar esse lugar quando eu fizer esse curso, quando eu fizer teologia, que é o meu sonho, ainda está guardado, ainda não foi, mas vai ser, se Deus quiser. E eu pensava, não, para ocupar esse lugar eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais, eu não posso ir do jeito que eu tô. E Deus me disse assim, se eu te chamei para esse lugar hoje, é porque eu já te entreguei tudo que você precisa. E à medida que você for caminhando, eu vou te entregando mais. Mas comece a caminhar. Muitas vezes nós estamos infrutíferos porque nós achamos que nós não temos ainda aquilo que é preciso para ocupar o lugar para o qual nós já fomos chamados. Então, se Deus te inquietar hoje para algo, se Deus te mostrar hoje que Ele quer você em algo, numa coisa, para algo específico, dê o primeiro passo e vai. E vai. Porque Ele vai te dar, provavelmente Ele já te deu o que você precisa. O que Ele estava ensinando para os discípulos era isso, olha. Você não precisa levar isso, isso e isso. Você precisa ir com o que eu já te dei, que é a palavra que já está no seu coração. É esse evangelho que você precisa pregar lá. Então, eles não precisavam de mais nada. O problema é que muitas vezes nós não estamos conseguindo ser frutíferos no nosso chamado, porque nós estamos querendo muita coisa para fazer aquilo que nós não precisamos, porque nós já temos, nós já recebemos, porque nós estamos carregando muita coisa que está pesando e que está atrapalhando o nosso processo. E isso envolve muita coisa, gente. Envolve sentimentos, envolve pessoas, envolve coisas. Olha, recentemente eu tive entendimento em Deus que eu deveria entregar 10 mil mensagens aqui em Viseu e por onde Deus me mandasse. No Gualde, enfim, para onde Deus me enviasse. Não sei o destino ainda dessas mensagens, mas eu sei que tem aí 10 mil mensagens. A princípio, eu até pensei que esse era um propósito do meu coração, que eu tinha vontade, que eu coloquei isso diante de Deus, era um propósito meu. Depois eu entendi, não, que foi uma direção de Deus. Primeira pergunta que eu fiz foi, de onde que eu vou tirar dinheiro para imprimir 10 mil mensagens? De onde que eu vou tirar dinheiro para imprimir 10 mil mensagens? Como que eu vou poder fazer para entregar 10 mil mensagens? Em que momento que eu vou entregar 10 mil mensagens? Se eu trabalho o dia inteiro, se eu tenho um filho, se eu tenho uma casa, não sei o quê, a gente começa a colocar um monte de coisa. E Deus me disse assim, escreva a mensagem. E eu escrevi as mensagens. Envia para o seu pastor, envia para o meu pastor. Meu pastor corrigiu. Meu pastor orientou. E ele disse, agora começa a imprimir. E eu, como que eu vou começar a imprimir? E ele falou, eu vou te dar os recursos. Irmãs, antes de ontem, eu tirei 168 mensagens. Estou na terceira fase de entrega. Espero que nessa semana e para o início da outra semana a gente complete as primeiras 1000 mensagens. Ainda falta 9. Mas o caminho se faz andando, né? Eu não vou perguntar para Deus como que vai ser as 10 mil mensagens. Mas eu sei que Ele vai me dar tempo e Ele começou a me mostrar em que momento, quando seria, tal, de onde viriam os recursos. E assim tem sido.
Então, para o lugar que Deus nos chamar, Ele vai nos dar autoridade e Ele vai nos preparar para isso também e Ele vai abrir o caminho. Foi assim com os discípulos e é assim conosco. O problema é que muitas vezes nós estamos infrutíferos porque nós estamos fazendo o que dá para fazer, o que é mais fácil para fazer, o que convém fazer. E será que não tem um mínimo de sacrifício nisso para que você foi chamada? Será que foram só os discípulos que tiveram que pagar o preço por levar as boas novas? Será que nós temos que pregar um evangelho fácil e cômodo dentro do nosso eixo, para nossa... Não estou te dizendo que você não deva pregar no seu local de trabalho, que você não deva pregar onde é fácil. Não, não é sobre isso. É porque a mensagem de Cristo envolve também um sacrifício, envolveu um sacrifício da parte dele. E eu acho que nós, como seus discípulos, também um mínimo de sacrifício. E às vezes nós estamos infrutíferos porque nós não conseguimos sacrificar minimamente o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro, a nossa saúde, a nossa disposição, os dons que ele nos deu, os talentos que ele nos deu. Já percebeu o tanto de resistência que tem? O tanto de resistência que nós temos para fazer aquilo para o qual fomos chamados? Dá trabalho, mas nós fomos chamados para isso, não é? E eu quero concluir esse estudo, já estamos aqui no 41 minutos. Espero que dessa vez vá, está na vontade de Deus. Talvez por algum motivo as outras não foram. Mas eu quero dizer para você que nas próximas reflexões, nós vamos aprofundar cada grupo, nós vamos falar ainda mais sobre esse grupo. Vão ser várias reflexões sobre esse tema. E, na verdade, esse tema é um chamado para frutificar. E frutíferas é um lugar que Deus... esse lugar, Deus não quer que a gente permaneça lá. Muito pelo contrário. Né? Então é isso, minhas queridas. Fiquem com Deus. Até o próximo. Deus abençoe sua vida. Que Deus ministre no seu coração. Tá? Se você estiver frutificando, glória a Deus pela sua vida, permaneça, vigia teu coração e sua mente para você permanecer fiel neste lugar. Mas se você se identificou com um desses grupos, eu peço a Deus que Ele visite seu coração e prepare os próximos passos para essa caminhada, tá bem? Fica com Deus. Um beijo.